Saúdo a todas com a paz do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou... Primeiro, boa noite, né? Shalom, queridas. Que Deus as abençoe com toda sorte de bênção. Desde cedo estou tentando gravar um vídeo. Desde cedo, nem fui para a igreja hoje, mas não estou conseguindo. Vamos ver se esse sai. Meu telefone está com um problema que só quando meu filho chegar para a gente tentar resolver. Se eu não conseguir agora, vai ficar só para amanhã. Quero falar que vou tentar gravar o vídeo para vocês ficar recebendo o estudo de célula, quem mora longe, quem está com dificuldade de vir à célula, de vir à igreja, não é? Eu vou tentar passar pelo vídeo, ok, queridas? E que o Senhor venha nos abençoar e ter misericórdia de nós. Vou tentar ser o mais breve possível, não é verdade? Que o Senhor venha nos ajudar, né? Que o Senhor venha nos orientar. Glória a Deus. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre suas vidas e sobre suas famílias e sobre o seu ministério. Eu vou ficar sentada porque eu já fiquei muito em pé. Diz assim, o nosso tema de hoje é um terremoto na terra. Não sei se dá para você ver daí o estudo. O estudo foi esse dessa semana, de quarta-feira, ok? O estudo ele fala, um terremoto na terra, graça e paz, mulheres do avivamento, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E esse um terremoto na terra, ele vai falar da apostasia, não é? O que é apostasia? Muitos apostataram da fé, muitos que aceitaram Jesus como Salvador, abandonaram Jesus, não querem mais saber de Deus, não é verdade? Estão aí envergonhando o nome do Senhor, estão aí vivendo a sua própria vontade, vivendo do seu prazer, estão fazendo o que querem. Esse é os que apostataram da fé, não é? Perderam a fé, perderam a esperança, não é verdade? Então vai ser necessário Deus fazer um terremoto, Deus fazer algo para que eles voltem, para que eles reconheçam quem é Deus e que eles precisem voltar para os caminhos do Senhor. Aí diz assim, estamos aqui para que a cura da apostasia se manifeste. Um terremoto vai acontecer e a fé em Deus vai voltar ao coração de muitos, amém? Uma fé temor, uma fé serviço, uma fé que estremeça estruturas. Ele está falando da fé do primeiro amor, aquela fé que você tinha, aquela esperança que nós tínhamos, não é? De quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas. A nossa vontade era que todos viessem viver a mesma fé, ter um só pensamento e que todos viessem conhecer Jesus. É esse fogo ardente, é esse primeiro amor que muitos precisam voltar. Aí diz assim, Deus nestes dias vai estremecer a terra debaixo dos pés de muitos. Deus vai produzir um terremoto espiritual para chamar a atenção deles para Ele. Deus diz para você, eu estou aqui. Perderam Deus de vista, mas Deus não perdeu você de vista. A decadência espiritual e moral causou extremo desgosto em Deus nos dias do profeta Amós. Lá em Amós, capítulo 1, verso 1, diz assim, a palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Josias, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Só li as primeiras partes do versículo 2, não é? Mas a palavra diz aí que em 2 anos, né? Antes que acontecesse, 2 anos antes, Deus falou do terremoto ao profeta, não é verdade? Ao profeta Amós. Ok, querida? E a palavra ela continua dizendo assim, o terremoto veio como um
protesto divino diante do estilo de vida de grande quebra de valores vivido pelo seu povo. A vida fácil estava sendo interpretada fielmente no deslize moral. Não é? Jerusalém, o povo de Israel, eles não queriam mais saber de Deus. Eles não estavam mais se lembrando de Deus, porque eles começaram, né, a servir a outros deuses, a idolatrar, a se prostituir, não é? A dar seus filhos, né, para Moloque. Se você for ler aí a Bíblia, ela vai falar terrivelmente da desobediência do povo de Israel, e um povo que viveu muitos milagres. Aí diz assim, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Um outro profeta que teve seu ministério nos dias de Amós, nos dias do terremoto, foi o profeta Oséias, que deixou bem claro a procura de Deus pelo seu povo, mas Israel não queria saber de Deus. Oséias, capítulo 11, verso 7. Veja o que diz, estou bem aqui pertinho. Verso 7. Oséias 11, 7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Na linguagem de hoje é mais fácil de interpretar. Diz assim: o meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo, e ninguém poderá salvá-los. Veja só, né? Ninguém poderia salvá-los. Ele está falando do povo de Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, né? Aí está falando, Deus já começa a revelar ao profeta tudo o que iria acontecer, porque o povo vivia a sua vontade, o povo não queria mais saber de Deus, o povo estava escandalizando o nome do Senhor. Aí diz assim, eles não queriam preparar o caminho ao Senhor. Isso aconteceu 700 anos antes de Cristo. Deus já revelando ao profeta o que iria acontecer. A Bíblia diz que o Senhor revela aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido. E a Bíblia também fala, deixa eu ver se eu me lembro de um versículo, né? Que antes de acontecer as coisas, Deus revela aos seus profetas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu creio até os ossos. Aí diz assim, encontraremos nestes dias do terremoto que o profeta Amós faz citação a outro personagem, Uzias, que não era profeta, mas sim rei de Judá. Estava tudo bem com ele, mas infelizmente na sua subida ele se exaltou, se engrandeceu, se deixou ser conduzido pelo pecado e terminou seus dias excluído da casa do Senhor. Isso está escrito lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, que diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A Bíblia diz que Uzias, ele era rei de Jerusalém, não é? Ele não era sacerdote. Isso aí só era para os sacerdotes, que eram os filhos de Arão. Se você continuar lendo o texto, no verso 18, vai falar ali quando os sacerdotes se uniram e chamaram a atenção de Uzias, que era para fazer aquilo ali, acender o incenso, somente os filhos de Arão, os consagrados, né, os sacerdotes ao Senhor. E ele se exaltou sobremaneira, não é? Ele queria a glória para ele, mas o Senhor Deus diz que ele não dá sua glória a ninguém. O rei Uzias, quando ele começou a reinar, ele tinha 16 anos, e a Bíblia diz que ele reinou 52 dias em Jerusalém, 52 anos em Jerusalém, não é? E ele foi um rei bom, ele temia o Senhor, ele fazia a vontade do Senhor, mas ele cometeu um pecado, e a Bíblia diz que nesse pecado ele ficou leproso, e ele terminou os seus dias fora da casa do Senhor, numa casa afastada, sozinho lá. Não é? Não temos relato de que ele se arrependeu.
Mas a Bíblia diz, se nós nos arrependermos, o Senhor nos perdoará e nós temos um advogado. Amém, queridas? E glória a Deus por isso. O que é necessário acontecer para que o homem volte para Deus? O que é necessário Deus fazer para que o coração do homem seja quebrantado? Aí diz assim, deixa eu ver onde eu parei, viu? Sim, não existe relato se ele se arrependeu, mas uma coisa temos a certeza: Deus fez a terra estremecer debaixo de seus pés, dando a ele a oportunidade de voltar para o caminho do Senhor. Glória a Deus. Outro contemporâneo do profeta Amós foi o profeta Isaías. Enquanto a terra estremecia para chamar a atenção do povo para Deus, trazendo o protesto de Deus diante dos caminhos errados que eles estavam seguindo. O que aconteceu com Isaías foi tremendo diante deste estremecer de terra. Ali você vai ver quando Isaías ele tem um encontro com Deus. Ali é o chamamento de Isaías. Depois você lê aí Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 7, né? Quando Isaías ele tem um encontro com Deus. Quando Deus chama Isaías, né? Que ele disse que viu o Senhor e disse: "Ah, meu Deus, e agora, né? Eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios." E a Bíblia diz que veio Atenaz e tocou na sua língua, né? E foi perdoado os pecados, foi tirado os pecados dele. E o Senhor disse: "A quem enviarei?" Ele disse: "Envia a mim, eis-me aqui." Então ele recebeu um chamado do Senhor. Você lê aí na sua casa, Isaías 6, do 1 ao 4, do 1 ao 7. Enquanto muitos se perdiam no caminho, outro achava no meio do terremoto, não é? Olha o que ele profetizou, o que Isaías profetizou lá em Isaías 24, verso 18. Veja como é rápido, eu já estou terminando. Estou correndo para ver se consigo gravar. Isaías 24, verso 18, diz assim, olha. Vou ler para você. Estou em Ezequiel. Deixa eu achar Isaías. Achei. Isaías 24, 18, diz assim: "E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra." Quer dizer, ele já estava... O que é necessário acontecer na vida do homem para ele reconhecer quem é Deus e para ele voltar para os caminhos do Senhor, não é? O que será que é necessário? Deus abalar, Deus fazer um terremoto. Estamos vendo aí tudo o que está acontecendo no mundo, né? O anticristo sendo preparado, não é? Está aí já tudo sendo preparado, tudo já acontecendo. Teve um país aí que queimou, foi um incêndio tremendo e mais de 1 milhão de animais morreram. Está aí os sinais, não é verdade? Os sinais, as coisas acontecendo. Jesus está às portas batendo. Amém, queridos? Aí diz assim: "Não é tempo de tentar fugir de Deus. Não conseguiremos. É hora de aproveitar esta sacudida da terra e preparar o caminho para o Senhor nas nossas vidas, não é? Não adianta fugir. Se for necessário, Deus vai fazer um terremoto na terra, para que o homem venha entender e saber que ele é Deus." Amém? Aí diz assim, caminho para o Senhor nas nossas vidas. Isaías 29, 6. Como eu estou bem pertinho, é muito rápido. Diz assim, deixa eu ler, 9, 6. "Do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras." É Deus que faz, é Deus que age por causa do pecado do homem, né? O pecado nos afasta de Deus. Muitos dizem: "Não é porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo." Sim, e o pecado? Que a Bíblia diz que o homem já é mau desde o seu nascimento. Uma criança, um bebezinho, né? Ele já nasce com pecado.
Ele não tem entendimento, mas quando ele tem 7 anos, você pode ver uma criança de 5, 7 anos, criança mentirosa. A criança, quando quer alguma coisa, chora. As crianças hoje em dia fingem. A Bíblia diz, do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E nós vamos prestar conta dos nossos pecados, de toda a palavra que sai da nossa boca, de todas as nossas atitudes, seja bom ou seja mal. E o mundo vai prestar conta, o povo vai prestar conta. Deus está às portas batendo. Não é tempo de estar brincando de ser cristão. É tempo de preparar o caminho do Senhor. Deixa Deus te usar como ferramenta do Senhor para levar a palavra dele aos que estão cativos, aos que estão presos. Glória a Deus por isso. Se for necessário, Deus vai fazer um terremoto, né? 200 anos depois deste terremoto, narrado por Amós, aparece o profeta Zacarias, 500 anos antes de Cristo. Mas algo interessante se encontra entre as suas profecias. Veja cuidadosamente o que está escrito em Zacarias, capítulo 5, versos 6 e 7. É muito interessante ler essa passagem, né? Vou para lá, Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Cadê você? Eu me esqueci de separar Zacarias. Mas já eu acho ele. Achei. Zacarias, capítulo 14. Diz assim, olha o que diz. 14, versos 5 e 6. Olha o que diz. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Aqui o profeta Zacarias, ele já está falando da vinda do Senhor. Ele já está falando da volta do Senhor, da volta de Jesus, né? Zacarias fala do mesmo terremoto que Amós presenciou e ele aponta para um futuro. Ele aponta para a segunda vinda de Jesus. Por isto que Deus vai abalar a terra debaixo dos nossos pés, para que o caminho para o Senhor seja preparado. A terra está tremendo. Esteja atento nas mensagens de Deus. Sinta o estremecer da terra debaixo dos seus pés. Volte para a rota. Prepare o caminho para o Senhor, né? Calibremos o nosso sismógrafo espiritual com o de Deus. Um terremoto espiritual na terra é o que a igreja vai sentir nestes próximos meses. A presença de Deus vai abalar a terra. Prepare-se. Tenha intimidade com Deus. Tenha vida de santidade. Se você está fria espiritualmente, está quase morta, volte. Volte ao primeiro amor. Vá para o lugar secreto. Deus quer usar você como ferramenta para preparar o caminho do Senhor para outras pessoas. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. E Deus escolheu você para preparar o caminho para Jesus. O caminho para outras vidas conhecerem Jesus. Prepara-se. Te prepara. Deixa Deus te usar como ferramenta dele. Amém, queridas? Desculpa aí a carreira, né, que eu queria ver se eu conseguia gravar toda. Eu sei que não ficou bem, porque eu já fiquei cansada, porque desde cedo que eu estou tentando, desde 7h30 que eu estou tentando, e esse saiu todo pela misericórdia de Deus. E nesse ano eu vou estar fazendo assim, gravando, para que vocês que moram longe e estão com dificuldades venham receber o estudo. Amém, queridas? Que Deus abençoe, não é? Que Deus continue presente em suas vidas. Eu amo vocês. Fiquem todas na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Não deixe Deus fazer um terremoto na sua vida para você voltar para Jesus, para você fazer aquilo que Deus te mandou, o teu chamado.
Aí, varoas valorosas, fiquem de olho aí no mundo que está acontecendo. O Senhor está às portas batendo, não é? E glória a Deus. Fiquem na paz.